Sinais de que você é um intercessor. Ser um intercessor é um chamado de Deus. Se colocar na brecha em favor de pessoas, de desconhecidos, não só em favor da tua família. Para mim, é um dos chamados mais lindos que Deus ele tem para os seus filhos e filhas. Eu já vi lugares onde não existe o respeito com os intercessores e com a intercessão. Um dos lugares mais bonitos deveria ser a sala da intercessão, a salinha de oração da igreja. Eu fui forjado em vigílias, em orações, em intercessão. Já vi grandes livramentos do Senhor na minha própria vida, porque sou um intercessor constante na minha casa, para minha família e também para as pessoas que estão próximas de mim. Também tenho um ministério de intercessão, que hoje já se tornou um ministério mundial de intercessão. Milhares de pessoas tocadas por Deus através da intercessão. Já vi coisas surpreendentes acontecendo por meio da oração. E creio que nesse tempo Deus está separando muitas pessoas para esse ministério de intercessão. Ser um intercessor não é ter um dom. Ser um intercessor é um chamado divino. E talvez você tenha esse chamado. E hoje nós vamos falar aqui sobre os 6 sinais de que o Senhor está te chamando para o ministério de intercessão. Quero pedir a cada pessoa que está entrando agora aqui nessa live, já deixa aí a tua curtida, por gentileza. E você que participa de grupos de oração, compartilhe agora esse vídeo, essa instrução que eu estou dando para esse grupo, para que eles sejam abençoados e também possam identificar se estão no ministério certo. Porque às vezes a pessoa está no ministério de intercessão, mas ela, não tem o chamado para estar lá. Ela tem o chamado para interceder pela vida dela, pela casa dela, pela família dela. Acredito que esse chamado todos nós temos. Mas quando Deus separa alguém para ser um intercessor, não só da sua casa, da sua família, essa pessoa, ela estende a intercessão dela além da casa dela, além, do relacionamento, do ciclo mais próximo dela. Nós vamos falar um pouco sobre isso, tá bom? E se você não é inscrito aqui no canal, está aqui pela primeira vez, inscreva-se agora e vamos caminhar juntos em nome de Jesus, certo? Eu quero começar com um texto bíblico de Ezequiel capítulo 22, verso 30. Olha o que está escrito, Ezequiel 22, 30. Procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nem um só. Não encontrei nem um só. É isso que disse o Senhor. É muito difícil encontrar intercessores bons. Gente para participar de um grupo de oração você até encontra. Mas encontrar gente que vai pagar o preço para ser um intercessor e que vai se aprofundar dentro da intercessão, dá para contar, nos dedos. Bem, eu quero começar falando que o intercessor e o ministério da intercessão é um dos ministérios mais importantes dentro do corpo de Cristo. Ainda que muitas vezes o ministério da intercessão seja jogado em alguns lugares, não em todos, mas em alguns lugares na pior sala, no pior lugar. O ministério da intercessão, eu posso dizer que ele é como a torre do sentinela. O ministério da intercessão são os vigias que estão sempre observando o mundo espiritual e que são verdadeiros guerreiros para proteger as costas daqueles que estão na frente e que estão batalhando. O ministério da intercessão
se estivéssemos numa guerra, sabe, eles seriam os estrategistas. Eles seriam aqueles que estariam atentos para proteger os homens que estariam na trincheira. Então, o primeiro sinal de um intercessor, e esse é óbvio, ele ama a oração. A pessoa que é chamada para o ministério de intercessão ama orar. Enquanto para alguns a oração é um peso, enquanto para alguns a oração, sabe, é um hábito que eles precisam fazer, mas não querem fazer, é como comer brócolis, é como comer uma coisa que eles não gostam, mas sabem que tem que comer. A oração para alguns é assim, eles sabem que tem que orar, mas oram à força, oram porque precisam, oram porque estão debaixo de ataque. O intercessor que tem o chamado, para a intercessão, ele ama orar, Então, aqui é o primeiro sinal de que a pessoa tem um chamado para a intercessão. O segundo sinal para a intercessão, e que marca o chamado, é que a pessoa ela não intercede apenas pela casa dela. Então, ele não é alguém focado em si. Ele é focado em tudo. Então ele está sempre intercedendo. Ele intercede pelos pastores dele. Ele intercede pela igreja, ele intercede pela empresa, ele intercede pela família, ele intercede, sabe, por pessoas que ele conhece. Ele está sempre intercedendo. Esses dias eu fui em Florianópolis ministrar e cheguei numa igreja para ministrar lá, e uma senhora chegou perto de mim e disse assim: eu tenho orado muito por você, e ela disse assim: eu sei as batalhas que você enfrenta, e ela disse: semana passada eu fiz um jejum por você. E eu achei aquilo, eu vou dizer para você, eu achei assim, extraordinário. Daí você pergunta assim: como assim você achou extraordinário? Quem que jejua pela gente? São poucas as pessoas que jejuam pela gente. E eu vi aquela senhorinha ali, magrinha, sabe? E dizendo assim: estou jejuando por você. Eu disse: meu Deus do céu. Porque às vezes as pessoas não jejuam nem por elas, né? Agora, quando a pessoa jejua pelo outro, aí você vê, ali tem um coração de um intercessor pulsando. Ela disse: eu tenho batalhado em favor de você. Eu disse: é? E ela disse: sim. E ela disse: às vezes acordo na madrugada para orar por você. Eu disse: glória a Deus. Eu tenho gente que ora por mim. Que coisa maravilhosa. Então, os verdadeiros intercessores, tá? Esse é o segundo sinal de um intercessor. Ele ora além da casa dele. Ele ora além do lugar que ele está. Olha que coisa poderosa essa. O terceiro sinal de um intercessor realmente de calibre, ele não é alguém rebelde. Ou seja, ele apoia o comando. Como assim apoia o comando? Bem, ele tem um pastor e ele jamais ora contra aquele pastor. O intercessor de verdade, ele está na brecha em favor do pastor e em favor da igreja. Então o pastor está sendo atacado, muitas vezes dentro da igreja, a liderança está sendo atacada, o intercessor está lá, batalhando espiritualmente em favor do pastor, batalhando espiritualmente em favor da liderança. Ele está lá cobrindo. Sabe, é alguém totalmente obediente, é alguém que aprendeu a se colocar na brecha, é alguém que está ali amparando, é alguém que está ali, sabe, em favor, é uma pessoa que está protegendo as costas dos seus líderes.
O intercessor de verdade, ele está orando pelo seu patrão, ele está orando pelo seu chefe, ele está orando pelas suas autoridades, ele está cobrindo as costas, enquanto